O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos iniciar este santo culto de louvores a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia a todos, a todas, que nesta manhã nós possamos se alegrar, que nessa manhã nós possamos tocar na orla de Jesus e sentir a presença dele nas nossas vidas, na nossa alma, porque ele nós sabemos que é o nosso único Salvador. Iniciamos este santo culto com o hino 64. Aleluia, Jesus, bendito o teu nome. Aleluia, Deus querido, aleluia. Aleluia, Jesus, glória ao teu nome. Bendito Deus. Aleluia, Jesus. Toda honra e toda glória para o nosso Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito Deus. Aleluia, aleluia. Vamos. Podemos? Não está chegando? Então vamos juntas. Pode ir. Tá bom. Tá bom. Vamos cantar todas juntas? Cristo veio ao mundo para anunciar um feliz porvir de vida eterna. Nele crerem e o aceitar, certo terão. Não perecíveis. E essa casa de oração, ela fica aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 16h30. Tem os funcionários da igreja que ficam aqui. Quem sentir de trazer o alimento não perecível, pode vir, que tem quem recebe, para fortalecer a mesa do amor. A gente sabe que em tempos difíceis que nós estamos enfrentando, tem muita mesa precisando receber o amor. E é através da mesa do amor que sai o alimento para quem está batendo na porta, pedindo a Deus para socorrer, né? A obra da piedade tem as famílias, então que nós possamos também, não importa a quantidade ou o que você deseja trazer, traga um pacotinho de café, de arroz, de açúcar, do feijão, bolacha para as crianças, leite. Agora o tempo começa a mudar, né? E é natural as crianças pedir mais leite para os pais. E com o leite, a bolacha. Que Deus toque nos nossos corações para nós também compartilhar dessa parte. É muito triste um filho pedir e nós não ter para dar. E que nós possamos, nesse amor, nessa união, dividir um pouquinho do nosso, que vai fazer muitão na vida de todos que vão receber. Quem sentir de fazer as ofertas e os dízimos, aqui do meu lado direito, tem o QR Code. Quem tiver alguma parte quiser fazer, pode chamar, que os irmãos vão instruir.
Nós temos também a chave Pix para você fazer a sua oferta, o seu dízimo, a sua doação, como você sentir no seu coração. É Alphaville, PHI2Ls, @ccacristã.org.br. Ficamos cientes que nós temos as reformas do bairro do Limão, Sorocaba. Temos uma parte também que é feita lá em Tabapuã Paulista. E brevemente Deus vai cessando tudo isso. Nós vamos ter cultos lá em São Lourenço da Serra, para alcançar mais vidas, assim como Jesus alcançou as nossas vidas. Tudo para a honra e glória do nome dele. Dos anúncios também, tem o telefone fixo aqui da igreja, que é o 43269615 e 43269204. Quem se sentir e precisar de algum atendimento pode ligar e sintam-se à vontade. Dos recados estamos entregues. Agora nós vamos cantar o hino para aguardar a palavra do Senhor Jesus. Cantemos o hino 314. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, bendito tu és. Glória a Jesus. Bendito Deus. Celestial esplendor, indica o porto da salvação. Quem na arca já entrou, com Jesus o Salvador, certo chegará na Glória a Jesus. Agora ficamos em comunhão
que Deus do céu nos mandará a sua palavra. Amém. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Criador. Aleluia, Jesus, Cordeiro Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tem a palavra? Tem a palavra, Kátia? Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus maravilhoso. Aleluia, Deus. O nome de Deus seja louvado. Nesta manhã, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o 36. É uma palavra conhecida, mas a gente sabe que tudo é para Deus. E de Deus tudo é para nós. Iniciamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ver contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogaram-lhe que, ao menos eles, pudessem tocar a orla do seu vestido. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Somente até aqui. Glória a Jesus. Amém. O nosso Deus, Ele conhece e sonda os nossos corações, né? Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Onde quer que nós estejamos, Ele nos vê e Ele sabe tudo o que passa dentro de nós. Existem
tempestades nas nossas vidas que elas são externas, mas elas afetam o nosso interior. Então ela acaba sendo uma tempestade externa e interna. E a gente sabe que do homem é o medo. Nós temos medo mesmo. Nós temos inseguranças. Jesus, ele é muito bom. Ele cura, ele sara, e não é de hoje. Ele cuida de nós, nos responde. E assim como aqueles homens que andavam com Jesus, quando eles foram ao barco, eles não sabiam que podia passar, assim como nós também nunca vamos saber os dias futuros, né? E Jesus, por isso que é bom a gente, toda vez que nós formos orar, nós orarmos com o rosto para cima, porque Jesus está lá em cima. Mesmo diante das nossas provas, às vezes a gente ora de cabeça baixa, lágrima no rosto. E Jesus, ele subiu ao monte e ele foi orar. E o barco estava lá no meio do mar. E o vento soprava muito forte. A gente sabe que vento com chuva é tempestade. E então, eles desesperados com aquela tempestade, com medo, aqui fala por várias partes que eles gritaram com medo, que eles tiveram medo e Pedro teve medo, né? Mas Jesus, calmamente, tranquilamente, Jesus aproximou deles, porque Jesus se aproxima de nós. E muitas das vezes a gente não percebe. E aqueles homens achavam que era um fantasma e gritaram. Uns gritam para fora, outros gritam por dentro. Mas é um grito. E Jesus, que sonda o nosso coração, sabe os desejos do nosso coração, ele vem para dizer, como ele disse aqui, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Que nós possamos estar olhando só na direção do nosso Deus, que nós possamos, em meio a toda essa tempestade, continuar olhando para Jesus, não perder a nossa visão, a nossa vista dele, porque ele é o nosso único e é o nosso Salvador. Não diferente, Pedro queria ter uma experiência com Jesus também. Até eu gostaria de andar por cima do mar. Até nós, né? Com Jesus, qualquer lugar. Por isso que nós queremos morar no céu, com Jesus. Porque com Ele tudo é bom, tudo é agradável. E Pedro, por um momento, ali estando com Deus, com Jesus, sobre aquelas águas, ele temeu, porque ele desviou o olhar de Jesus. E aí, quando a gente desvia, é natural a gente olhar o vento, olhar a chuva, olhar as notícias, olhar
a nossa conta bancária, olhar a nossa empresa, as empresas, se está prosperando, se não está, quantos boletos tem, quantos funcionários e olerite tem, o que entrou e o que não entrou. É natural. Porque a gente acaba se desesperando. E a proposta do Senhor Jesus é nos salvar. E nos levar para o céu, para morar com Ele. E Pedro, ele falou: Senhor, salva-me. E nesta manhã, nós também pedimos para o Senhor: salva-nos. E Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Não tem problema a gente, em algum momento, a gente duvidar, porque isso é de nós, está em nós. Será que teria alguém que, em meio a tantas turbulências, consegue dizer que não teria medo? Não. Então, aqui fala também que quando subiram para o barco, não fala Jesus subiu para o barco sozinho e deixou Pedro. Não fala que Jesus colocou Pedro lá e ficou nas águas. Não. Subiram. Deus quer que nós subamos com Ele para morar no céu. Para que essa tempestade que nós temos dentro de nós e essas que estão externamente, nós possamos se acalmar. Deus, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Deus sabe de tudo, Deus cuida de tudo e Deus vê tudo. Quando nós era criança, a mamãe orava assim: Senhor, você não dorme e nem tosqueneja. E um dia, numa das segundas-feiras, nós aqui de joelho, e uma das nossas irmãs falava: Senhor, tu não dorme e não tosqueneja. E Deus vem nos dizer: Ele não está dormindo, não dormirá e não tosquenejará. Tosquenejar é piscar o olho. Não, Deus vê tudo. Atentamente Deus está com o olhar para nós e sobre nós. Que nós possamos, não só por vista, porque a nossa vista vê as coisas, né? Mas que por vista, porque nós somos humanos, não vamos fugir disso, né, dessa formação que Deus nos fez, por vista e por visão. Visão porque nós temos uma alma, e essa alma que Deus quer para Ele, é essa alma que Deus busca para morar no reino dos céus. Então, por vista, material, por visão, nossa alma espiritual, que nós possamos entender que nós não somos o rascunho da obra de Deus. Nós não somos. Deus fez uma história. Deus planejou a nossa história. E está planejado. Fala que nada pode frustrar os sonhos de Deus. Então Deus não escreveu a nossa história um rascunho. A nossa história é o sonho de Deus. O sonho de Deus permanece. Quando Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, com uma caneta de ouro. Porque lá no céu,
é tudo de ouro e pedras reluzentes. E nós somos as joias preciosas do Senhor Jesus. Todas nós somos joias preciosas. Muitas das vezes, os nossos olhos, eles demonstram, porque nossos olhos é a janela da nossa alma. Se nós estamos felizes, nossos olhos brilham, né? Natural. Se nós estamos tristes, nossos olhos ficam caídos, ofuscados. Mesmo em meio a tanta prova, tanta luta, tanta tempestade, tanto vento soprando, nos assustando, nos amedrontando, que os nossos olhos possam brilhar, olhando para Jesus. Que nós possamos manter os nossos olhos fixos, porque a nossa alma está feliz com Jesus. E a promessa de Deus é que nós moremos com Ele no céu. E que nós possamos também erguer as nossas cabeças em meio a essa adversidade e falar o que está escrito aqui nas Escrituras. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E nesta manhã Deus deixa para nós. Ele acrescenta para nós enfrentar os nossos medos, nossas tempestades, nossa vida terrena. Como Ele é manso e Ele é humilde, Ele deixa para nós obediência. Você vai ouvir a voz de Deus, você vai entender. E entendendo você vai ter a obediência. Ele te entrega a mansidão para você não se desesperar, não discutir. Por algum momento do seu nervoso falar de qualquer jeito com outras pessoas, às vezes com nossos filhos, porque a gente está nervosa, preocupada, que nós possamos ter mansidão e confiar em Jesus. Mesmo com tantas perdas, a gente sabe que é o que mais dói em nós, é as perdas, né? Das pessoas que, às vezes um pai perde um filho perde um pai. Isso quando não é o pai e a mãe que se foi e a criança ficou só. Por isso que do meu coração, quando vocês orarem, ora pelas crianças que estão nos orfanatos. Eles têm o nome deles numa lista, esperando um pai e uma mãe adotar. E essa lista, devido à pandemia, ela está parada. Essas crianças têm sonho de um pai, de uma mãe, de um lar. Não que eles são maltratados lá, mas eles têm um sonho. Coloquem ele nas nossas orações. Como é bom ter nosso Deus de Pai, nosso Jesus, que nos guia, nos orienta e cuida de nós. Muitas das vezes, as tempestades nos sobrevêm. Uns conseguem, com os olhos firmes em Deus, não se desviar. Alguns de nós, não. E às vezes olha para um lado, olha para o outro, faz uma escolha de um jeito, uma escolha de outro, que não convém a nós criticar nem julgar, que é por isso que Deus deu o livre arbítrio, né? Para escolher.
E aí a pessoa se distanciou do Senhor Jesus. E para alguém, Deus pergunta: essa tempestade que você viveu te afastou de mim. E você afundou. Você tem vontade de voltar aos braços de Deus. E Deus te convida. Afundou? Consegue levantar? Não consigo, Senhor. Não tem problema. Calma. Quer voltar para os braços de Jesus? Para os caminhos de Jesus? Porque Ele te escolheu. Ele escreveu o teu nome no livro da vida. Com letras de ouro também, assim como os nossos. Não consegue vir por sobre as águas? Consegue erguer a mão? Também não. Deus, Ele nos sonda até quando nós não abrimos a nossa boca. Não consegue erguer a mão, né? Consegue erguer o dedo? Também não consegue? Não tem problema. Jesus, na orla dele, quem tocava no vestido dele, saía virtude. Era curado, libertado e ficava unção. Jesus te diz: eu ando por cima do mar. Eu entro nas profundezas. E só te digo, vou te pegar no colo. Filho meu, filha minha. No colo eu te pego. Passe o seu braço e a sua mão sobre os meus ombros, te diz Jesus. Se segure. Eu te quero nos meus caminhos. E lá na frente, te quero no reino da minha glória, comigo. E quando você colocar o seu braço sobre os ombros de Jesus, sinta-se carregado no colo. O Evangelho de Jesus te levanta hoje para você cantar, louvar, orar. Neste período de pandemia da sua casa, quando tudo voltar ao normal, escolha uma igreja, uma instituição, mas não deixa de orar na tua casa. Não deixa de buscar. Não importa onde você estiver. Aquelas tempestades acalmaram. Jesus te pega pela mão. E Jesus, Ele deixa para todos nós. O caminho de Jesus é brando a seus pés. O vento, esse vento que soprava, ele será leve. O sol brilhará sobre a tua face, resplandecendo o que há de Jesus em ti. A chuva será, sabe como? Essa chuva que estava forte, ela será suave e serena. Porque Jesus, Ele te diz: aonde os teus passos andar, estou contigo. Aonde a tua mão for colocada, estou contigo. Pode ir, pode vir com Jesus, para que nós possamos morar no reino dos céus. Para finalizar,
A palavra de Deus fala: nunca vi um justo e a sua descendência mendigar o pão. Não vai ser agora. Fiquemos firmes, oremos sem cessar. Quando alguém cair, levantemos, oremos juntos, nos fortalecemos, porque juntos nós somos muito mais para o reino dos céus. Deus seja louvado. Amém. Aleluia, Jesus. Em comunhão, buscamos ao Senhor com nossos joelhos prostrados para uma oração de agradecimento. Mamar, ora para nós. Em nome do Senhor Jesus, busquemos a Deus em oração. Amém. Aleluia, Jesus. Senhor, Deus bendito, aleluia. Glória, 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 aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Deus bendito, Deus amado. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos mais uma vez na tua presença, Senhor, para te agradecer, Senhor, meu Pai, por este dia que o Senhor preparou, por este culto, Senhor, meu Pai, que o Senhor, Pai querido, Pai amado, abençoou, Senhor, pelos louvores que foram entoados aqui, Senhor, meu Pai, por podermos te adorar, Senhor, meu Pai, em espírito e em verdade. Te agradecemos, Senhor, meu Pai, por toda essa irmandade que aqui está, Senhor, meu Deus. São poucas, porque não podiam, Senhor, meu Pai, estar aglomerados, mas, Deus querido, Pai amado, essas irmãs vieram, Senhor, para acompanhar o clamor das 24 horas, e nós paramos esse clamor para poder, Senhor, meu Pai, te adorar, para poder, Deus querido, Pai amado, levar este santo culto até essa irmandade que está assistindo na live. Te agradecemos por todos eles que estão assistindo, agradecemos e cremos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor já alcançou cada vida que está ali, Senhor, meu Pai. E que cada pedido de oração, Senhor, que foi apresentado no início do culto, Senhor, meu Pai, chegou, Senhor, meu Pai, até o teu trono de glória, Senhor. E Deus querido, Pai amado, nós cremos, Senhor, na tua provisão, na tua providência, Senhor, em cada vida. Pai, o teu povo que está desesperado, Senhor, meu Pai, que clama, que pede, mas nós cremos que a tua palavra, Senhor, meu Pai, já tenha libertado este povo, Senhor, meu Pai. Nós cremos, Deus, em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra entrou em cada coração, Senhor, meu Pai, e penetrou ali, Senhor, meu Pai, na divisa da alma com o Espírito. Nós cremos, Senhor. Oh, Deus bendito, Deus amado, nós agradecemos e pedimos, Senhor, meu Pai, que mais esse dia, essas horas, Pai querido, de oração, que o Senhor venha, Pai querido, abençoar cada irmão que for orar, que o Senhor venha, Deus querido, Pai amado, dar força, Senhor, direcionar em tudo, Deus. O Senhor, sustenta-nos, Pai, sustenta-nos, Senhor, meu Pai, neste período de oração, Senhor, meu Pai, e que nós estejamos na tua comunhão, Senhor, que a tua presença não nos falte, Deus, que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre as nossas vidas, Senhor, meu Pai, até a meia-noite desse dia, Senhor, meu Pai, e que cada pedido, Senhor, meu Pai, que for feito, que cada clamor, que cada lágrima derramada aqui, Senhor, meu Pai, seja alcançada, Senhor, meu Pai, por Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, nós te pedimos, Senhor, abençoa, Senhor, meu Pai, nos leva para a nossa casa em paz, Senhor, meu Pai, nos dê, Senhor, meu Pai, esta alegria no nosso coração, e que nós possamos, Senhor, meu Pai, estar sempre na Tua presença, regozijando em Ti, Senhor, e crendo e confiando no Senhor, que dias melhores virão. Eu creio em nome de Jesus, Pai. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre. Amém. Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito o nome de seja Deus seja sempre louvado. Amém. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Que nós possamos levantar nossas mãos para orar ao Pai Nosso e todas juntas. Pai nosso, no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A santa paz de Deus e a sua palavra permaneça em nossos corações para sempre. Amém. Glória a Deus.